A gente começa a edição de hoje com novas repercussões da postagem compartilhada nas redes sociais por Michele Bolsonaro. Nela, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, dá detalhes de uma suposta festa, a Festa das Astronautas. Garotinho diz que viu um vídeo e que nele aparecem mulheres e homens sem roupa. Entre os homens estariam políticos, como deputados e senadores, que defendem a família. A postagem foi interpretada como uma insinuação de que Michele estava apontando Flávio como um dos convidados. Michele escreveu como legenda nessa postagem que a verdade de Jesus em Jesus Cristo vai prevalecer. Hoje, o pré-candidato à presidência pelo PL comentou um assunto. No evento com mulheres do partido, o senador disse que Michele está equivocada ao fazer esse tipo de insinuação. Vamos ver. Respeito demais a Michele e eu tenho a convicção que a gente vai superar mais esse momento difícil e que ela vai estar caminhando junto com a gente, porque ela sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos de PT, ela sabe que mais o governo do PT, nossa família vai ser ainda mais perseguida, e ela sabe que a única alternativa que tem para a gente mudar esse país é por Flávio Bolsonaro ou indicado do presidente Bolsonaro. Então eu quero, na frente de todos vocês aqui, parabenizar a Michele mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui são representantes do PL dos estados, se interessaram por política, resolveram ser pré-candidatas, se inspiraram no que a Michele falou, no que a Michele defendeu, e tem que ser reconhecido esse trabalho dela, e já reconheci uma vez, estou reconhecendo aqui de novo, mas o que ela fez, eu acho que é algo que ela agora está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do Garotinho, que é do Rio de Janeiro, conhece aí o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de vocal, ela está completamente desinformada. Vamos rever o vídeo do Antony Garotinho que foi compartilhado por Michele Bolsonaro. Roda aí. O nome da festa, A Noite das Astronautas. Eu falei, A Noite das Astronautas? O que é isso? Aí fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários, homens que defendem a família. Ontem, Michele anunciou que deixou a presidência do PL Mulher. Ela se reuniu com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, depois da briga pública com Flávio Bolsonaro. Assunto para Daniela Lima e Carla Araújo, que estão aqui conosco. Boa tarde às duas, bem-vindas. Dani, o que é a festa do astronauta, das astronautas, enfim, da galera que foi para o espaço? Nos conte. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Sarza. Boa tarde, Carla, a nossa representante no bolão. As mulheres estão bombando. As mulheres estão bombando. Tá em quinto, tava em quinto, né? Meu amor. Meu amor. Top 5, pelo amor de Deus, entendeu? Então, como o meu desempenho só piora, eu vou celebrando as amigas, entendeu? Porque aqui é assim, vamos celebrando as amigas. Todos, menos o Sakamoto. Agora sim, voltando, né? Sarza, as pessoas não foram para a Lua, foram para Nova York. Deixa eu começar aqui explicando um pouco para quem está nos acompanhando, dando de novo boa tarde para o nosso público do UOL News. O que é essa apuração? Eu estou com essa apuração há cerca de 40 dias para tentar entender. Essa festa já tinha sido notícia de bastidor em Brasília e, por óbvio, nas últimas 48 horas, com essa guerra aberta no clã Bolsonaro entre Michele e Flávio, 2 filiados ao PL, 2 herdeiros do bolsonarismo e, bom, ele pré-candidato e ela sempre cotada a um nome que poderia concorrer à presidência. O vídeo repostado por Michele Bolsonaro, que traz ali a inscrição A Verdade de Jesus vai prevalecer, este vídeo de Antony Garotinho exagera nas cores, nos tons dessa farra produzida por Daniel Vorcaro, segundo eu consegui apurar ao longo desses 40 dias, com 3 fontes que estiveram nesta festa e mais 2 fontes que estavam em Nova York e acompanharam a convocatória de políticos e nomes influentes do mercado financeiro para esse converscote de Daniel Vorcaro, que durou pelo menos 3 dias. Quando ele aconteceu? O ano é 2024. Onde? Em Nova York. Por quê?
havia um evento importante que reúne a elite empresarial e política do país nos Estados Unidos, a Brasil Week. Daniel Vorcaro, por óbvio, como a gente já sabe hoje, estava lá e quis produzir uma recepção de impacto, digamos assim, para autoridades selecionadas a dedo e também agentes influentes do mercado financeiro selecionados a dedo. Esta ficou sendo conhecida como a Festa do Astronauta, porque, como disse Antony Garotinho, sim, as mulheres que eram dançarinas e estavam espalhadas por um salão muito luxuoso na Quinta Avenida em Nova York, esta também é uma avenida muito famosa da cidade. Todas elas estavam com os rostos cobertos por um capacete de astronauta, mas não estavam nuas, segundo os relatos das 3 pessoas com as quais eu conversei que estavam nessa festa. Elas trajavam macacões prateados. Isso não tira o tom fetichista e misógino, eu diria, do evento produzido por Daniel Vorcaro. As mulheres eram sim paparicadas pelos convidados homens, que eram os únicos autorizados a ingressar no evento com aparelho celular. Todas as mulheres, funcionárias ou convidadas, a maioria gringas, eram obrigadas a deixar os aparelhos celulares do lado de fora do salão para poder ingressar no ambiente onde se desdobrava a festa. A festa foi regada a bebida muito cara, whisky só Macallan, 18 anos para cima, champanhe Dom Perignon, que é champanhe de verdade, um dos mais caros do mundo, para ficar em 2 exemplos. O tom misógino e fetichista também se dava no serviço, né? Todas as vezes que um homem se aproximava do bar para pegar uma bebida, todas as mulheres que estavam ali paravam de serem servidas até que ele, o convidado masculino, se sentisse satisfeito. Esse foi um relato colhido por 2 das 3 fontes que estavam lá. Não há registro, ou pelo menos as fontes não corroboraram essa ideia de um clima de muita libertinagem, mas sim havia esse ambiente de fantasia e de fetiche no evento produzido por Daniel Vorcaro. Nesta noite em que as minhas 3 fontes foram a esta festa, não havia qualquer pré-candidato à presidência da República entre os convidados. Eu corroborei essa informação com as fontes que são do mercado financeiro e da política, portanto são fontes de campos diversos. As outras 2 fontes que eu consultei que estavam em Nova York também não relatam a presença, seja de Flávio Bolsonaro ou de outro pré-candidato à presidência da República. O problema é que cabeças coroadas do Centrão Jovem, de partidos cujas relações com Daniel Vorcaro já foram escrutinadas e descortinadas pela Polícia Federal, esses sim estavam lá. Deputados, senadores e, como eu disse, integrantes do mercado financeiro com bastante influência na Faria Lima. Dito isso, Sarza, o vídeo ou as especulações sobre essa festa, né, criaram uma nova onda de dissenso, de discórdia na família Bolsonaro, digamos, ampliando o fosso entre Flávio e Michele, que neste momento parece insuperável. Mas a gente já viu a família Bolsonaro ruir e se reunir diversas vezes, em especial durante o mandato do ex-presidente, portanto não seria a primeira vez que uma diferença, digamos assim, quase que intratável, se analisada de fora, né? Você vê uma família se digladiando desse jeito, poderia ser, digamos, recosturada. Mas esses são os fatos a respeito da festa do astronauta. Ela existiu, foi em 2024 e tinha esse tipo de detalhe que corrobora muito com, digamos, a prática, né? Que já se sabe era exercida por Daniel Vorcaro nesses eventos. É claro, e como qualquer tipo de assunto que envolve questões sexuais gera, né, a curiosidade, gera a atenção do público, Carla. E num público que o Flávio tem, que é um público bastante conservador. Então esse tipo de insinuação, é claro que atenta contra a imagem dele, por isso ele veio ao público se defender hoje da insinuação, como ele disse, que foi feita pela ex-primeira-dama. O que mostra que a relação não é boa, todos sabemos. Eles podem até posar juntos para fotos, né, Carla? Mas todo mundo vai saber que, né, aquela relação ali não será verdadeira, pelo menos. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Obrigada pela honra de estar no Top 5 do Bolão e pela Dani reconhecer que eu vou fazer frente no All News aqui no Bolão, mas vamos lá.
Falando de coisa séria, realmente agora, Diego, o que aconteceu? Hoje foi um dia importante ali para a pré-campanha do Flávio, para esse evento. Um evento que estava ali marcado há cerca de 15 dias, mas que ficou com uma tensão extra no ar por conta das divergências públicas com a Michelle, além do vídeo, ontem a saída dela do PL Mulher. Então existia até uma apreensão de como seria esse evento hoje, e aí o Flávio tentou fazer, vamos dizer assim, Diego, ele deu o check naquele manual de gerenciamento de crise todos, né? Ele foi lá, ele falou sobre a saída da Michelle no PL Mulher, fazendo um aceno para as correligionárias, né? Que tinham ali algumas representantes de outros estados, né? Então ele fez uma fala, né, exaltando o papel das mulheres no partido, a despeito de a própria Michelle ter dito que foi tratada como idiota, porque disseram que ela não entendia nada de política. Ele fez ali um reconhecimento do trabalho da madrasta, né, frente ao PL Mulher, e fez um aceno em relação às correligionárias. E aí, no manual de crise, digamos assim, ele teve que tocar num assunto que foi as declarações misóginas e, assim, acho que é difícil até a gente classificar o quão baixo foram o nível das declarações do Paulo Figueiredo, que também, seguindo um manual Red Pill bem atual, né, levantou essa questão do voto feminino, né, Diego? É horrível a gente pensar, e às vezes a gente pensa que a gente está em 2026 e a gente não tem que falar determinadas coisas ou alguns assuntos são praticamente impensáveis. A gente fica pensando assim, eu me pergunto às vezes, será que tem alguém que realmente, né, defende que as mulheres não tenham direito a voto, um direito conquistado, e, enfim, as mulheres que estão aí ocupando vários espaços de poder? Mas não, tem, é real, e é um movimento que, infelizmente, Diego, encontra eco aí nesse universo dessa machosfera que trata as mulheres como um ser menor, né? Então, o que fez Flávio Bolsonaro hoje nessa fala? Ele primeiro tentou se dissociar de Paulo Figueiredo, né, dizendo que o ex-comentarista da Jovem Pan, que hoje mora nos Estados Unidos, filho aí do ex-presidente da ditadura, né, que ele não está participando da campanha e que ele não tem a mesma opinião e que a fala dele foi absurda. Ô, Carla. Lembrando que Paulo Figueiredo fala... Oi. Vamos ver esse momento? A gente tem aqui separadinho, aí você continua a análise logo depois. Tá. Roda aí, pessoal. Fala do Flávio Bolsonaro sobre Paulo Figueiredo. Vamos ver. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado, ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio que é uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza a fala das mulheres, inclusive da fala da minha esposa. Logo depois da fala de Flávio, Paulo Figueiredo disse no X que o senador fez muito bem em repudiar a fala dele publicamente. Também afirmou que o pré-candidato está correto em dizer que ele não faz e nem quer fazer parte da pré-campanha de Flávio. Diga lá, Carla. Não, e aí até para fechar esse capítulo mesmo, ontem na conversa que teve com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a ex-primeira-dama Michelle, Diego, reclamou dos ataques que ela já vinha sofrendo, né, antes do vídeo, e disse que eles dobraram a aposta, ou seja, ela passou a ser acusada muito mais, ela passou a ser atacada muito mais, e ela citou, segundo eu apurei, esses ataques do Paulo Figueiredo. E aí o que ela falou para o presidente do PL? Que o Flávio estava pedindo o apoio dela, mas ele não fazia nada justamente para repudiar esse tipo de comportamento. Então a Michelle fez uma cobrança ao Valdemar que faltava de Flávio justamente essa postura. E aí, Diego, para a gente já passar para os próximos assuntos, tem uma questão que a gente vai poder ver agora, uma quase encruzilhada que o Flávio pode se meter aí, ele que está indo para os Estados Unidos, para uma audiência pública em que ele quer tentar tirar dele a questão do tarifaço, quer mostrar que está fazendo alguma coisa para evitar novas tarifas ao Brasil, mas uma questão ali que o entorno da Michelle falou ontem, né? Será que ele está indo nos Estados Unidos e vai deixar de tirar foto com Paulo Figueiredo abraçado? Essas fotos mostram que ele pode até falar nesse discurso
de que não concorda, mas no fundo é com ele que eles estão tirando fotos. O Flávio Bolsonaro fez aí essa fala, mas também fez outras falas dizendo que a Michelle está equivocada no vídeo do garotinho. Enfim, mostra as divergências com a ex-primeira-dama mais do que com essa ala radical. Então agora, Diego, tem um próximo capítulo dessa história que a gente vai ter que ver como é que vai se comportar Flávio Bolsonaro com essa ala mais radical dos Estados Unidos, que está pregando, entre outras coisas, esses ataques misóginos e questionando a questão do voto das mulheres, né, Diego? É verdade. Até voltando pro assunto garotinho, eu tinha esquecido aqui de rodar, pessoal, de chamar, porque o garotinho publicou um vídeo nas redes sociais dele também, falando que aliados da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediram esse vídeo, né, que ele diz ter visto. Vamos ver. E ela colocou: a verdade de Jesus vai prevalecer. Não sei o que ela quis dizer. Não sei. Não sei se ela quis insinuar que alguém, que ela esteja em atrito, estaria no vídeo. Michelle, olha, eu já tive com você rapidamente, não tenho maiores proximidades com você. A Clarissa até já teve reuniões, encontros com você. Eu não conheço você direito. Hoje, algumas pessoas até próximas de você, senadoras, o que é? E outras pessoas ligaram para mim pedindo vídeo. Não tem jeito, querida. Eu só falo uma coisa, e o que eu falo a mesma coisa para todo mundo. Sabe uma propaganda que tem contra assédio sexual que diz: não é não? Então, não é não para Michelle e para quem quiser. Lógico que você não ia querer transformar a sucessão no Brasil num assunto do Ceará. Eu não sou bobo. E nem vou deixar que você, ô Flávio, me usem para discutir problemas de vocês. Porque se eu tivesse importância para vocês, vocês não estariam lançando esses candidatos que vocês estão lançando aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, né, Dani, é que ele está adorando esses holofotes voltados para ele. Nossa, gente, a política brasileira, eu tô falando, essa frase é genial. A política é a única seara da sociedade onde é possível morrer e ressuscitar diversas vezes. Tá aí Antony Garotinho, que não nos deixa mentir, né? Reabilitado a política nacional pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e, de certa forma, também por Flávio Bolsonaro, já que ele diz, né? Agora, assim, qual é a medida, né? Tomando pelo valor de fácil que diz Antony Garotinho, que já teve a palavra colocada à posta diversas vezes. É preciso fazer essa ressalva, né? Mas é a amplitude da guerra que está se desenrolando no clã. E veja que, com o fígado quente, a cabeça quente e o fígado cheio, de rancor, ninguém tá tendo aí um bom conselheiro para segurar a onda, né? Nem a Michelle Bolsonaro tá conseguindo recolher os flaps, ou pelo menos deixando que Flávio seja a pessoa exposta e não ela, e nem Flávio Bolsonaro tá conseguindo conter a ala mais próxima dele, né? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, de apenas pegarem o que já é ruim e transformarem em algo ainda pior. Quando a Michelle diz: eu fui desrespeitada, eu fui deslegitimada, eu fui tratada com desrespeito, apunhalada, e a ala próxima, a Eduardo Bolsonaro, vai e insinua que existem questões matrimoniais mal resolvidas na vida entre Bolsonaro e a ex-primeira-dama, o desrespeito à Michelle fica evidente. Ela não precisa dizer mais. Está estampado nas palavras. Quando Paulo Figueiredo faz um ataque brutal à autonomia feminina, ao direito do voto, a capacidade das mulheres de tomarem uma boa decisão num país que é 70% chefiado por mulheres. Os lares, 70% do Brasil tem lares onde as mulheres é que botam mais dinheiro, são as chefes, são os arrimos de família. É um suicídio, para além de um gesto que diz muito sobre preconceito, visão enviesada,
falta de responsabilidade democrática e social, inclusive, democrática porque mulher é a maioria do eleitorado do Brasil, né? E foi neste Brasil que Jair Messias Bolsonaro se elegeu, carregando essa gente toda com ele para o primeiro andar, digamos assim, do poder. Foi este o país também, este mesmo país, com maioria de eleitorado feminino, que elegeu Bolsonaro e que depois de 4 anos de Bolsonaro disse não, né? Disse não. Por quê? Porque olhou os serviços prestados e decidiu mudar. E é este mesmo país que vai avaliar agora se devolve o poder a um Bolsonaro ou se mantém o poder com Luiz Inácio Lula da Silva e o seu grupo. Aparentemente, ninguém está conseguindo chegar perto dos dois. Mas, nesse cenário, ele decide pegar um eleitorado que resiste a Bolsonaro e transformar essa resistência em uma muralha praticamente intransponível. A ponto do Flávio ter de dar essa declaração que deveria ter sido feita antes. Porque 24 horas se passaram, está cristalizado do lado da fotinho dele, Trump e Eduardo Bolsonaro com Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Tá, a junção ou a ideia, né, de que a mulher da família hoje, a personalidade forte da família é tratada com desdém, está cristalizada na boca da Michelle e na reação dos enteados de Bolsonaro, à exceção de Flávio, que publicamente tenta apaziguar. E o desprezo pelas mulheres como um todo está explicitado na atitude gravada, inclusive, de Paulo Figueiredo, aliado de primeira hora desta família que tem uma mulher como protagonista, e esta mulher se diz constante e repetidamente ultrajada, vilipendiada. Fica difícil construir ou diminuir a rejeição entre as mulheres nesse contexto, Sarza. Então, politicamente, além de tudo o que carrega de preconceito, de atraso, de criminoso, inclusive, porque mulheres pagam com a vida por esse tipo de pensamento num país como o nosso, que assassina e estupra mulheres numa escala sem precedentes, né? Para além de tudo isso, é politicamente burro o que está produzindo o clã nos últimos dias.